Muito obrigado por responderem ao nosso desafio, nosso convite para aumentar a campanha de likes aqui no canal, aqui nesse vídeo também, nos outros, as inscrições, a notificação, o sininho das notificações, os comentários. Que bom que vocês aumentaram os comentários de vocês. Isto é muito importante. Uma frase mínima que corrobore com as reflexões aqui sempre é muito significativa, além de animadora para a gente que trabalha desse lado. E o compartilhamento também dos vídeos. Mas tenho que agradecer a quem se dispõe a contribuir através do Pix. Muito obrigado, isso é fundamental para a nossa sobrevivência difícil e complicada nesse momento, como vocês são capazes de avaliar, tenho certeza. Trago um assunto hoje que é meio esquecido aí na mídia brasileira, pelo judiciário brasileiro, pela opinião pública, que não conforta com esse silêncio. É o caso de Adélio Bispo, o suposto esfaqueador do verdadeiramente mentiroso e fake news Jair Bolsonaro. Eu li até onde pude as várias matérias de sites, inclusive alguns grandes de revistas e jornais no Brasil, e percebi que desde o dia deste evento vergonhoso que levou à desgraça do Brasil na eleição do capiroto como presidente da República, graças a uma comoção que isso criou, são afetados, são praticamente orientados por tudo o que se disse a partir daquele evento. E o que se disse a partir daquele evento foi dando razão ao fato criado de que Adélio Bispo foi o esfaqueador. Todas as matérias, inclusive influenciando a própria família de Adélio, demonstram que a pressão que se exerceu em cima do Adélio configurou um juízo de que aquilo de fato aconteceu e que ele foi o autor da facada. Recorram, por favor, às notícias que tem por aí e vocês perceberão, como eu percebi, de que não há nenhuma dúvida de que Jair Bolsonaro foi mesmo esfaqueado e que o autor foi Adélio Bispo, em Juiz de Fora, Minas Gerais, em 2018. Então, esse é um primeiro ponto que destaco aqui a respeito desse esquecimento de Adélio Bispo preso numa prisão não natural para a condição dele, que foi definido como incapaz por um juiz de fora, por ser definido, por ser conceituado como um doente mental, esquizofrênico, que portanto não pode ser responsabilizado pelos seus atos. Isto causa uma estranheza enorme. Primeiro ponto é esse. Segundo, desse mesmo subtema, é o fato de ele ser preso em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul,
numa prisão de segurança máxima que foi construída para Marcola. Como que, pergunto eu, uma pessoa nessas condições mentais assim definidas, inclusive a própria família faz referências a isso, de que ele falava sozinho, de que ele se ausentou sem dar notícias por muitos anos. Como que isso faz com que a justiça prenda um homem numa instituição prisional de segurança máxima, quando ele deveria se encontrar num outro lugar? Aliás, ele mesmo pediu numa carta para um sobrinho que providenciasse um advogado que tratasse do caso dele e da locomoção dele de Campo Grande para a cidade onde vive a família dele, que parece ser o natural. Porque a teoria psiquiátrica, a teoria que guia hoje a noção de saúde mental, não aceita há muito tempo que as pessoas que sofrem de doenças mentais sejam afastadas socialmente de seus familiares. Pelo contrário, quanto mais convívio, melhor. Então há aqui uma brutalidade praticada contra Adélio Bispo. Outro fato que aqui comento é que, apesar de toda a mídia abafar esse caso, baixar um tampão em cima desse caso e sepultá-lo sob o estigma de que ele deu uma facada em Jair Bolsonaro, um jornalista digno, competente, investigativo, sério, científico, Joaquim de Carvalho, que trabalha na TV 247, fez um vídeo com base numa investigação rigorosa. E a suspeita maior é de que tenha havido facada e de que tenha sido Adélio autor de alguma coisa. Tanto que Joaquim titulou o seu vídeo, que está aqui no YouTube, de uma fakeada no coração do Brasil. É o único que levantou esta dúvida. É o único que deixou as pontas soltas dessa grande mentira do século, chamando a atenção da justiça, chamando a atenção dos órgãos policiais para que investiguem Jair Bolsonaro para avaliar se realmente houve a facada e Adélio Bispo se realmente foi o autor. Este é o segundo fato. Terceiro fato que eu comento aqui é que Adélio Bispo é negro e é pobre. Ora, numa sociedade embranquecida, numa sociedade com uma visão de si mesma a partir da ideologia europeia e estadunidense, é muito fácil atribuir as coisas mais hediondas a um negro e a um pobre, como vem ocorrendo no Brasil. Os presídios do Brasil estão abarrotados de negros pobres e de pobres negros. Muitos ainda não foram julgados depois de anos de prisão. E muitos inocentes se encontram surtindo as estatísticas das injustiças. Então é de chamar a atenção este fato. Adélio Bispo
pode ser vítima por parte do judiciário de preconceito estrutural? É uma dúvida que eu tenho direito de levantar. Porque se trata de um negro pobre que sempre trabalhou muito para sobreviver com o mínimo. Outro fato, quarto que aqui destaco, é que Adélio, ao conversar com a sua irmã Maria das Graças Ramos de Oliveira, que o visitou, depois de 4 anos o visitou em Campo Grande, teve autorização para entrar e falar com ele, perguntou a ele sobre o fato de Juiz de Fora. Ele disse que não se lembra de nada. Ele disse que só se lembra que estava no meio de uma multidão e de que foi amarrado num determinado lugar. Ele não sabe se deu facada, ele não sabe o que ocorreu, mas com base nisso ele está sendo condenado. Então, se assim é, nós temos que reivindicar que este caso seja aberto e que Adélio Bispo seja conduzido para Montes Claros, onde mora a sua família, pois esta vem sofrendo imensamente. O irmão mais velho sofreu 4 infartes por sofrimento por causa do envolvimento de Adélio Bispo em toda esta onda de mentira e de barbárie. Não é justo nem com Adélio, não é justo com a família, não é justo com o povo brasileiro, não é justo com a verdade que esse caso continue nesta nebulosa, encoberto por tantos preconceitos, encoberto pela dominação mentirosa, encoberto pelo interesse numa eleição imerecida, que acabou conduzindo o Brasil a uma tragédia sem igual na história. Não é justo deixarmos esta situação assim. Também não é suficiente o que pede Maria das Graças Ramos de Oliveira, sua irmã, na justiça, para que seja designada cuidadora do seu irmão Adélio. Que é um direito, que até agora a justiça não atendeu. Também não é suficiente. Isto tem que ser feito. É preciso que seja feito, que seja tomada essa iniciativa de cuidar de uma pessoa tão fragilizada. Como pode uma pessoa definida como doente mental viver 4 anos e ainda condenada até 2025 a viver isolada numa cela sem contato absoluto com ninguém? Há coisa mais desumana do que isso? Há coisa mais criminosa do que isso contra um irmão brasileiro? Acusado talvez até injustamente do que fez ou se fez, contraditório à decisão do juiz que o considera inimputável. Isto não pode ser aceito por nós. A bem da verdade, apelo aqui ao governo Lula, apelo aqui ao Supremo Tribunal Federal, apelo aqui à Polícia Federal, apelo a todas as pessoas responsáveis que tenham compaixão de Adélio Bispo, que busquem a verdade sobre esse fato exatamente agora, nesse momento de tentativa, de intentona de golpe no nosso país, nesse momento de altíssimas e avolumadas suspeitas sobre Jair Bolsonaro. É a hora de buscar também estas informações
em Adélio Bispo, ele precisa ser ouvido. Se é inimputável, é uma decisão de um juiz. Provavelmente pode não ser inimputável para a verdade e para a justiça. Aguardamos respostas para isso. Para uma ferida aberta em nosso país, escancarada, que sangra, inesquecível. Nenhuma pessoa justa, nenhuma pessoa sensível, nenhuma pessoa fraterna, solidária nesse país pode esquecer desse caso. Entre Adélio Bispo e Jair Bolsonaro, a solidariedade se dirige a Adélio, a compaixão abraça Adélio, a justiça grita por Adélio. E o nosso bom senso levanta esta voz aqui, para que a sociedade brasileira tome posição. Os direitos humanos de todas as instituições tome iniciativa em levantar este caso, para salvar não somente Adélio, negro, pobre, abandonado numa cela de segurança máxima, mas também a toda a sua família que sofre em Montes Claros, em Minas Gerais. Abraços proféticos e revolucionários.